E nós vamos falar um pouco hoje, também, claro, dos propósitos de Deus, né, para as nossas vidas, mas nós vamos ver algo que vai nos motivar a determinar algumas coisas nas nossas vidas, alguns detalhes. Enfim, vai ser um pouco hoje a respeito de determinação. Determinarmos para vivermos os propósitos de Deus. Amém? Amém. Nós vamos ler em Gênesis 1. Vamos ficar de pé para a gente ler? Vamos lá. Gênesis 1. Gênesis capítulo 1, do versículo 7 ao 17. 7 a 17. Diz assim: todos acharam? Aleluia. Amém? Então vamos ver o que diz aqui. No princípio, Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou dia a luz, e noite as trevas. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre as águas, entre águas e águas. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima do firmamento. E foi assim. Deus chamou o céu ao firmamento, e houve tarde e houve manhã, e o segundo dia. Deus disse: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a porção seca. E foi assim. Deus chamou a terra a parte seca, e chamou mares ao ajuntamento das águas. Deus viu que isso era bom. Deus disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos, segundo suas espécies, que tenham em si suas sementes sobre a terra. E foi assim. E a terra produziu relva, ervas que davam sementes segundo suas espécies, e árvores que davam frutos, que tinham em si sua semente, segundo suas espécies. Deus viu que isso era bom. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. Deus disse: haja luminares no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. E sejam para luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra. Amém? Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor nos dê entendimento daquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje, Pai, para que a tua vontade, ó Deus, seja estabelecida, o teu reino cresça, ó Deus, para a glória do teu santo nome. Amém, Senhor, e amém. Amém. Podem sentar. Nós lemos aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo do 7 ao 17. Fala a respeito da criação.
E eu falei no começo que a gente vai ver um pouco hoje a respeito de algo que vai fazer a gente determinar o quê? Então, precisamos determinar para viver os propósitos de Deus. Amém? Então, como nós vimos aqui em Gênesis, do 1 ao 17, o que acontece aqui? É a ordem divina. O que aqui está acontecendo, que aconteceu, foi a ordem divina. A ordem divina foi dada e imediatamente aconteceu. Imediatamente veio a existência, o que não existiu. No começo de tudo, a terra era um caos, era escuridão, era tudo um verdadeiro caos. E Deus, Ele já tinha em mente como colocar a terra em forma. Então tudo ele tinha planejado, tudo ele tinha em mente, tudo. Então ele só começou aqui a dar a ordem, a decretar, a liberar a palavra, para que tudo viesse à existência. Ou seja, ele começou a colocar em ordem a terra. Amém? Então, a gente leu aqui, Deus ele ia criando, ele ia falando e as coisas iam vindo à existência, e ele dizendo, vendo era bom. Então ele ia criando e ele ia vendo que é bom. E eu até lembrei de algo muito forte, né? Que a gente, o ser humano, ele não é bom, mas hoje eu vi de uma maneira diferente. Tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é perfeito. Tudo que Deus criou. Mas o que acontece é que o homem, ele busca as coisas ruins. Ele tem prazer em buscar as coisas ruins. Por isso que ele se tornou, né, mal. Por isso que ele se tornou, como a gente já sabe, né? Mas o homem é bom, a essência dele é boa, porque foi criado por Deus. Então tudo é bom. Toda essa sequência aqui, tudo, né? Tudo foi criado por Deus. Porque o inimigo, nem ninguém tem poder para criar nada. Então tudo que foi criado é bom, porque Deus criou. Amém? Amém. E o sobrenatural é que tudo correspondia ao propósito dele. Tudo que ele foi criando, ele foi se satisfazendo, porque ele via que era bom. Ele disse, haja luz, e a luz veio. E ele viu que a luz era boa. Amém? Então, foi a primeira coisa que Deus fez, foi decretar luz para transformar o caos da terra. Ou seja, para transformar, para remover as trevas da terra. Como eu já falei, Deus já tinha em mente, já tinha tudo planejado e só foi declarando, e a vontade dele foi vindo à existência. Decretou. Então, a primeira coisa, nós precisamos decretar. Nós precisamos decretar em nossas vidas, nós precisamos decretar em nossas casas, decretar em nossas famílias, decretar na nossa igreja, decretar nas nossas células, decretar na nossa nação, nas nações. Decretar o quê? Decretar luz. Primeira coisa é luz. Hoje aqui é só líderes, é só gente, né, que entende bem a linguagem. Então, eu vou ir direto. Amém? Então nós precisamos, todos aqui vêm buscar algo hoje diferente. Amém. Eu vim buscar. Amém. Porque nós já estamos cansados de muitas coisas. Então eu falei, Deus, eu quero algo novo, eu quero algo diferente. Então ele disse, tá bom, então comece a decretar. Então decrete luz, é a primeira coisa, é o primeiro passo. Amém? Então, primeiro Deus dizendo haja luz, houve luz. Depois, eu fiz um resumo aqui desses versículos que a gente leu. Deus, ele fazendo separação. Deus aqui, ele começou a separar as águas
começou a separar, fez o firmamento, enfim, ele começou a colocar ordem em tudo. Então primeiro ele decretou a luz, e a luz veio, e depois ele começou a fazer separações. Foi uma das partes que ele falou muito forte comigo, e para trazer aqui hoje, a respeito da separação. Essa separação aqui que Deus fala, ela é muito profunda. Primeiro, nós precisamos separar, fazer separação entre nossas vontades e a vontade de Deus. Como eu já falei, aqui a gente está falando com líderes que pregam, que vão nas células, que vão lá, vêm aqui, enfim, em casa, em todos os lugares. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer, a segunda, né, na verdade, fazer separação. Separar a nossa vontade da vontade de Deus. Ou a vontade de Deus da nossa vontade. Não importa a ordem. O importante é a gente fazer essa separação entre nossa vontade e a vontade de Deus. Fazer separação entre a nossa palavra e a palavra de Deus. Muito forte, muito sério, muito profundo, é muito forte, Brasil. Então, precisamos fazer separação entre a nossa carne e o nosso espírito. Porque a gente sabe que a carne se inclina para um lado, o espírito para Deus. Nós precisamos fazer essa separação. Nós precisamos fazer separação das coisas mundanas. Aí aqui, eu parei e pensei, a gente não vai, nem para ganhar vida, a gente não vai nas baladas, nem, enfim, a gente não vai em outro lugar, é de casa para o trabalho, para a igreja e tal. Mas sabe o que foi que o papai falou comigo e falou para nós? Mas não tem muitas coisas em nós, do mundo, as palavras, as ações, sabe, as atitudes, enfim, uma sequência de coisas que a gente sabe, né? Aí eu falei, meu Deus, é verdade, sabe? Atitudes, meu Deus do céu, as palavras, sabe? As coisas, até as brincadeiras. Jesus, ele brincava, creio eu, era diferente, tudo dele era sadio, tudo de Jesus era sadio, e ele dançava, ele estava lá na festa do casamento, né, das bodas, lá ele fazia tudo, mas tudo dele era lindo, era agradável, era glorioso. Aí eu falei, meu Deus, é verdade. Então nós precisamos fazer essa separação das coisas mundanas. Precisamos urgente fazer essa separação. Precisamos fazer essa separação da nossa natureza humana, da natureza divina. Porque a nossa natureza humana, ela se manifesta 24 horas, dá ódio, dá nojo, dá ira dessa bendita natureza humana. Nós recebemos, nós confessamos o Senhor Jesus Cristo, fomos lavados, remidos com sangue, recebemos o Espírito Santo. Então nós precisamos fazer essa separação dessa natureza maldita e viver essa natureza divina que Jesus Cristo já trouxe. Amém? Amém. Amém. Precisamos fazer separação entre o reino divino e entre o reino terreno. Precisamos fazer essa separação. Precisamos fazer separação entre o velho e o novo. Porque todos aqui desejam o novo, todos aqui desejam coisas novas. Amém. E todos aqui vai para casa, para o trabalho, estamos aqui. Mas tem muitas coisinhas, detalhes, que nós precisamos agir urgente, hoje, ontem. Para que a vontade de Deus, o reino de Deus se estabeleça na nossa igreja, na nossa vida. Primeiro na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, na nossa nação, nas células. Nós lidamos com pessoas, lidamos, cuidamos, porque Deus confiou
Então nós precisamos fazer essa separação. Sabe por quê, amados? Porque Deus precisa de algo novo para derramar o poder dele. Amém. Amém. Como igreja, nós precisamos, todos nós precisamos nos renovar. Todos nós, como igreja, nós precisamos. Se uma parte estiver renovada e outra não tiver, como igreja,